Muito bem. Hoje nós estamos no 13º encontro e, como todos os encontros, a gente tem aquelas estatísticas horrorosas e crescentes. E os números até agora, desde que nós começamos o nosso curso, dizem que 7.200 pessoas estatisticamente cometeram suicídio no Brasil, 486 mil pessoas no mundo e 9.720.000 tentativas de suicídio no mundo. Que assombroso, né? Desde que a gente começou, não completamos um ano, né? Quero trazer primeiro para vocês aqui nosso cronograma. Próximo encontro vai ser 17 de junho e no dia 15 de julho nós não teremos atividade, porque eu ia encher uma linguiça no meio do caminho. Eu falei que era lá, o objetivo não é encher linguiça, né? Porque eu não estarei aqui e nós já estamos num programa apertado. Então achei melhor a gente cancelar e pronto do que fazer encher linguiça. Daí 19, 26 temos lá. Então eu coloquei aqui para vocês se programarem. Dia 17 de junho a gente vai trabalhar a questão do sentido da vida. A Shirley vai trabalhar a questão do sentido da vida com o Viktor Frankl, e que traz uma concepção de sentido de vida que não é espírita como o nosso, que a gente tem um sentido de vida, ultrapassa a morte do corpo físico, a vida que antecede a reencarnação. É uma compreensão do sentido de vida. A gente vai entender como que eles apreendem o sentido de vida sem ter a concepção reencarnatória. Aí dia 15 de julho não temos, né? E dia 19 de agosto, então vocês já guardem aí, porque eu não estarei no dia 17 de junho para falar para vocês da nossa próxima leitura. Então lá no 17 de junho, vocês precisam lembrar que a próxima leitura para o dia 19 de agosto vai ser o capítulo 2, item 3 do Homem Integral. O capítulo é Ódio e Suicídio. E vamos também trabalhar com o texto Adolescência e Vida, que é o último capítulo do livro Adolescência e Vida. Se eu não me engano é o Jovem, o Suicídio, Adolescência e Suicídio. Isso para agosto. Daí, em setembro, nós vamos trabalhar com Memória de um Suicida. Então até lá vocês se agilizem para já ir lendo, porque é um livro grande, né? Se agilizem para até 16 de setembro a gente ter lido o Memória de um Suicida para trabalhar com ele. Dia 21 de outubro, se der tempo, nós vamos trabalhar com algumas referências de André Luiz, alguns casos. E se não der tempo, nós continuamos trabalhando com o Ivone Pereira e eu passo os casos de André Luiz por e-mail para vocês lerem. E aí no dia 18 de novembro e dia 2 de dezembro, a gente vai ter um espaço reservado para elaborar as ações. O que a gente vai fazer a partir de tudo isso que a gente discutiu aqui? Se nós vamos montar algum grupo, vamos fazer alguma estratégia, vamos montar seminários, palestras, o que a gente pretende fazer com todo esse material? Podemos não fazer nada, e aí no dia 18 e no dia 2 a gente vai ter uma fraternização, um lanchinho, ficar batendo papo, vai ser uma delícia. E podemos também elaborar trabalhos para o ano que vem. Daí a gente decide conforme for o nosso humor, nossa disposição, os nossos estudos. Tá? Então esse é o nosso programa até o final do ano. Hoje nós tínhamos nos programado para trabalhar com duas questões do Consolador e com o capítulo Reencontro com a Vida, de Manuel Flamengo de Miranda. Primeiro eu vou trazer as duas questões do Consolador e vou trazer a segunda, depois a primeira, para facilitar o caminho que eu construí aqui. E depois, a maior parte do tempo, a gente vai se deter na questão do livro. Agora, achei interessante que, obviamente, né, tem o fator hoje choveu muito, né, uma chuva horrorosa. Até eu, quando eu olhei para a janela, falei, meu, se não fosse eu que ia coordenar, hoje eu não iria. Eu pensei, eu nunca faltei, né, nesse estudo, né? Então, se não fosse eu, hoje eu não iria. Então tem esse fator da chuva, do dia frio, esse desconforto todo, mas achei interessante que hoje é o dia que a gente tem menos pessoas, né? Estamos num pingo de gente em relação ao começo do trabalho, e hoje é o dia que a gente vai discutir sobre obsessão com o trabalhador.
Olha que interessante, né? Já podia ser um dado, né? Porque no dia que a gente vai falar sobre obsessão trabalhadora, que a gente tem que estar atento, que não pode abrir brecha, não sei o que, eu digo bem menos pessoas. Então acho que já está tudo obsidiado, esse resto pessoal. Tiramos uma foto de nós e somos nós, eu acho, a partir daqui para frente. Porque se o pessoal não deu conta nem de vir para a atividade da obsessão, é porque já está nas malhas de alguma obsessão. Eles que nos assistam, prestem atenção, caso você não veio nesse dia do suicídio, você deve estar obsediado. Brincadeira, o espírito também tudo obsediado é amor, né? Então vamos lá. Primeiro, questão 252 do Consolador. Eu resumi ali a questão porque ele faz uma outra introdução e eu resumi porque a pergunta é: poderá alguém reencarnar fadado ao suicídio e ao crime? Este é um questionamento consolador que vocês sabem, ou talvez não saibam. É um livro que um grupo de pessoas se organizou e elaborou perguntas para Emmanuel. E aí Emmanuel foi respondendo através de Chico Xavier, e eles fizeram essa pergunta: poderá alguém reencarnar fadado ao suicídio e ao crime? O que vocês acham? Não. Todo mundo no não? Muito bem. Trouxe trechinhos da resposta para a gente pensar. Receberemos a dor de acordo com as necessidades próprias, com vistas ao resgate do passado e à situação espiritual do futuro. Essa parte eu acho fundamental para nós compreendermos, todos nós que trabalhamos com a aflição, com o sofrimento e com as dores, precisamos entender bem essa colocação que Emmanuel faz, porque a gente ainda tem um olhar muito, dizer muito católico parece preconceituoso, né? Um olhar muito limitado a respeito da reencarnação, como se nós viéssemos à Terra para pagar. E aí a gente não sabe quem que está ganhando o nosso sofrimento, a gente vem, sofre igual um cão, passa um monte de problemas e quem que está ganhando? No máximo, quem ganharia com o nosso sofrimento seria uma pessoa sádica, porque ela está olhando o nosso sofrimento e se satisfazendo. E essa colocação fica bem interessante porque ele fala com vistas ao resgate do passado. Resgate por quê? Porque são experiências que não aprendemos, erros que nós cometemos, atitudes equivocadas e que perante a lei divina não pode ficar assim. Então a gente vai retomar essas experiências até que a gente aprenda, até que a gente cresça, até que a gente faça o caminho certo. Não é resgate no sentido de pagar o passado, porque não tem como voltar e resolver aquelas coisas que ficaram lá. Mas quando eu tive atitudes equivocadas numa encarnação, a gente fala de resgate do passado no sentido de resgatar essas experiências e tentar fazê-las de um modo diferente, tentar modificá-las dentro de nós, tentando assim construir uma pessoa melhor. E isso é o processo de purificação, de pureza do espírito. Então ele diz que nós vamos viver as dores de acordo com as necessidades próprias, então aquilo que eu preciso para o meu aprendizado, para o meu crescimento, com vistas ao resgate do passado e com vistas à situação espiritual do futuro. Tudo encadeando dentro do processo de aprendizagem, que depois eu trago mais uma questão do Livro dos Espíritos. E aí, ali no meio da pergunta, no meio da resposta, tem uma colocação muito interessante. Não receber as pedradas da ignorância com sensibilidade doentia. Achei profundo demais isso. Porque nós precisamos de sensibilidade, mas Emmanuel está dizendo que às vezes nós recebemos as experiências de dor e de sofrimento da vida com uma sensibilidade doentia, e por receber e interpretar por esta sensibilidade doentia, nós teremos problemas. Então eu queria perguntar para vocês o que vocês acham que seria uma sensibilidade doentia. Claro que a gente não vai dizer que Emmanuel queria dizer isso, porque a gente sabe o que ele queria dizer e ele está aqui para falar. Então são suposições, mas é um exercício. O que nós poderíamos entender em uma sensibilidade doentia que vai atrapalhar o nosso processo de aprendizagem frente às dores da vida? Uma passividade?
Uns dizem passividade, revolta, excesso de amor próprio, excesso de amor próprio, explica melhor. Calma, o excesso de amor próprio, deixa eu explicar melhor. É isso. A pessoa que se acha, né, quer dizer, um ego muito inflado, e ela, né, nessa colocação, qualquer problema tem um valor incrível, porque pega muito o ego da pessoa. Então, o tal do ego adoecido, né? A pessoa egóica e o egoísmo, todos os bichos dependem do egoísmo. Então, essa fica com uma sensibilidade, né? Um amor próprio, egóico. Ótimo. O que mais vocês tinham falado? Não, é isso. Isso mesmo. Os adolescentes costumam chamar isso de mimimi. Mimimi, né? Fica fazendo drama, né? Leva tudo toda uma proporção exagerada, tudo é em função, leva para o lado pessoal. A gente precisa de uma certa sensibilidade para viver as experiências da vida. Por quê? Porque elas devem ser transformadoras. Se eu passo, vamos pensar em alguns problemas que podem ser alavancas para as pessoas pensarem no suicídio, né? Uma traição, a morte de um ente querido muito próximo, em especial de um filho, uma derrocada financeira, esses dramas grandes. Eu não posso simplesmente dizer, eu sou forte, eu dou conta e vamos para frente, Deus é mais, porque o que é isso? Né? Você é uma pessoa louca, pessoa fascinada, que está achando que dá conta, como se essas coisas fossem acidente de percurso. Se elas aconteceram na nossa vida, é porque tem um propósito de aprendizado, de crescimento. Então, ser sensível é como permitir que a experiência de alguma maneira me transforme. É eu parar e pensar, puxa vida, né? O que Deus quer me ensinar com isso? O que eu preciso aprender? O que a partir dessa experiência eu tenho para pensar diferente, agir de uma maneira diferente? Eu estou sendo sensível às experiências que a vida me apresenta. Porque se eu não tiver essa sensibilidade, eu vou ter um problema, mas ele quer um problema, o outro quer não sei o quê, porque Deus que é injusto, esse coração endurecido, insensível, ele não permite transformação. Mas existe, então, vamos pensar, um insensível, endurecido, e no outro, oposto, nós temos a sensibilidade adoecida, que daí seria este excesso, esse egocentrismo, este se destruir pelas experiências que a vida apresenta, e que daí todo mundo vai levar pedrada, mas quem tiver essa sensibilidade doentia vai se destruir a partir dessas pedradas. E aí olha que bonito, a obra de Deus é do amor e do bem. Ou seja, ninguém vai reencarnar com o objetivo de fazer algo errado. Ninguém vai reencarnar com a finalidade de se destruir ou de destruir alguém. Porque senão não reencarnasse. Se o propósito dessa encarnação, isso aí está fadado a cometer o crime, a cometer suicídio, então não reencarna. Fica um tempo mais no plano espiritual estudando, se preparando, faz alguma coisa, porque o objetivo não é vir para fazer o mal. A reencarnação é a obra de Deus também, e a obra de Deus é amor e o bem. Existe uma grande probabilidade de cometer o crime, de cometer o suicídio, de se perder no meio do caminho. Existe uma grande probabilidade, mas não uma determinação, muito menos um planejamento. É claro que a gente, tendo um filho, você já conhece o perfilzinho da figura, olhando, e você sabe que o dia que a namoradinha meteu o pé na bunda dele, você já tem noção como que vai reagir. Que um vai reagir de um jeito e o outro vai reagir de outro jeito. A gente conhecendo nossos filhos de tão pouco tempo, a gente já tem essa noção, né? Um colega de trabalho foi mandado embora, meu Deus do céu, acabou a vida deles. A gente já sabe que para uns é assim, e outros dão a volta por cima, caminham tudo bem. O que são isso? São probabilidades. Imagine Deus que nos conhece melhor do que a nós mesmos. Então ele sabe que existe a probabilidade de um fracasso, mas também existe a probabilidade de um sucesso, e a aprovação é justamente isso. Pode ser que eu saia bem,
pode ser que eu saia mal, pode ser que eu cresça e me transforme, e pode ser que eu me destrua. Vamos pagar para ver. E a partir das experiências, se a gente erra, se a gente comete os equívocos, se destrói, Deus, por ser o amor e o bem, vai nos dar outras oportunidades e a coisa vai caminhando. Concordam comigo? Sim. No Livro dos Espíritos, para reforçar isso que Emmanuel nos trouxe, na questão 132, os Espíritos nos dizem que Deus lhes impõe a encarnação, nos impõe, a encarnação, com o fim de nos fazer chegar à perfeição. Então não estamos pagando passado, não estamos se ferrando, não viemos para sofrer, não viemos para nada disso. Reencarnamos com o objetivo de chegar à perfeição. E perfeição, entenda aqui, pureza de espírito. Então, essa é a finalidade da reencarnação. E na questão 861, quando eles questionam da mesma maneira sobre o crime, a resposta que os Espíritos dão é: ninguém é predestinado ao crime. E todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Ninguém é predestinado ao crime. O suicídio é o crime contra si próprio. Então, essa primeira questão fica claro para vocês: ninguém vem com planejamento de suicídio. Se ele ocorre, são pelas escolhas equivocadas que nós estamos fazendo, e muito provável que tenha a ver com aquela sensibilidade adoecida que não consegue administrar as experiências que a vida oferece. Por que a gente vai pensar sensibilidade adoecida e não que a vida está pesando demais para aquela pessoa? Primeiro, vocês conseguem entender que é o oposto, Ou nós vamos pensar que é um peso maior e o indivíduo não deu conta, e o que Emmanuel diz para a gente aqui não é um peso maior, porque nós já aprendemos que cada um só tem um fardo na medida do que pode suportar. Então, se o sujeito se aniquilou frente àquela experiência, não é porque Deus não soube calcular o fardo, é porque ele estava numa postura de uma sensibilidade doentia, aquilo que, se ele tivesse uma sensibilidade saudável, ele poderia dar conta, então ele se destruiu. É legal de olhar por esse ângulo da sensibilidade, porque daí a gente tira a responsabilização das experiências da vida, das tragédias, das dores do mundo, e nos responsabilizamos porque depende da armadura com a qual eu estou investido para lidar com as experiências da vida. Se eu não tiver preparo nenhum, se eu estiver desgastado, egocêntrico, alucinado, o mínimo que a vida me apresentar não vai ser suficiente para eu me destruir. Como a gente vê jovenzinhos que a primeira namoradinha que levam fora, já pensa em suicídio e quer se matar. Algo acrescentado essa questão? Melindre também, Melindre? Melindre é isso aí, Sensibilidade adoecida. Melindrar é um egocêntrico, A Ana Guimarães, uma vez assistiu uma palestra, a gente discutindo sobre trabalhadores na casa espírita, e ela dizia que tem que falar tudo. Eu concordo com isso, a gente tem que falar, tem que ser claro, só que tem que falar com jeito, porque às vezes a gente é grosso, vai dizer, ela que é melindrada. Não, a gente é grosso, as pessoas não têm que sobreviver, a nossa grossura sempre. Mas a Ana Guimarães dizia que a gente tem que falar e colocar os perigos, porque quem se melindra não está pronto para trabalhar para o Cristo. É bom que vai embora de uma vez. Tudo bem. E a questão 154: quais as primeiras impressões daqueles que desencarnaram por suicídio? Eu não animei ali a apresentação, já ficou direto. Quais as primeiras impressões daqueles que desencarnam por suicídio? Aqui nós temos dois conceitos bem importantes. Primeiro, a decepção da continuidade da vida, agravada pelos tormentos pavorosos, do reconhecimento do ato equivocado. Então, a decepção, porque o indivíduo que busca suicídio não está pensando que ele vai para o outro lado da vida, ele está pensando que ele vai acabar com o seu sofrimento. E aí não acaba, e ainda mais intensifica a sua dor. Que ódio, que desgraça que eu fiz, porque daí não tem volta. E o segundo, a gente usa muito equivocadamente no movimento espírita esses padecimentos físicos da última hora terrestre. Eu já ouvi as pessoas dizendo assim, que fica repetindo aquela cena do momento da desencarnação até a data que era que ele ia morrer de verdade. Então, se eu com 20 anos cometo suicídio, me jogando de um prédio, e eu ia morrer com 86, eu vou ficar dos 20 até os 86
revivendo aquela cena me jogando em cima do prédio. Tá, e o indivíduo que cometeu suicídio com 20 anos ia morrer com 21, ou ia morrer com 26 meses, e se jogou do prédio. Aí por que ele já ia morrer? Ele vai ficar só 6 meses ali, e o outro vai ficar 60 e não sei quantos anos? Vocês entendem que é ridículo isso? Essa é a visão de um Deus punitivo, que vai ficar lhe ferrando, né? Ah, você saiu antes, então vai ficar aqui agora até a hora do lanche para você aprender, né? Professora, vamos ouvir. Não, Deus não é isso. O indivíduo vai ficar revivendo aquela cena enquanto ele ainda está apegado às experiências materiais, enquanto ele ainda se culpa. Essas dores que ele vive são um processo de depuração. Não é determinado, muito menos determinado pela cronologia da reencarnação. Muito menos isso. Então, Emmanuel não fala isso. Ele diz que viveremos, que as pessoas vivem padecimentos físicos da última hora terrestre, e se não me falha a memória, vejam no texto aí para qualquer dúvida, às vezes por anos, né? E o caso mais conhecido que a gente tem é o caso de Divaldo Pereira Franco, que lia os nomes, não sei se vocês lembram, lia os nomes das pessoas que tinham cometido suicídio, ele colocava no caderninho. E tinha uma pessoa por quem ele orou, que certa vez se apresentou a ele não conhecia, não sabia quem que ele era, e depois ele veio a descobrir que era uma daquelas pessoas que ele orava todos os dias, porque era uma pessoa que tinha se jogado no trilho do trem e tinha se esfacelado. E ele continuava vendo aquela cena repetidas vezes. Então vocês imaginem um dia inteiro essa cena voltando, né? O trem vindo, a situação desesperadora de atingindo o corpo se estraçalhando, aquele barulho horroroso, e depois que passa, de volta o trem vindo, aquela sensação angustiosa do encontro, do acidente, o barulho do trem, e aquilo se repetir por 24 horas incessantemente. Deve sempre enlouquecer qualquer um. Imagina isso ao longo de semanas, meses e anos acontecendo. É algo completamente desesperador, mas que não tem a ver com a cronologia, com as datas de nascer, vai morrer, quando que ia ficar, mas sim com o estado emocional do indivíduo, preso à dimensão material, apegado, que se culpa, que não se perdoa e todos os outros desdobramentos. Porque não é essa a regra necessariamente para todas as pessoas que cometem suicídio, ficar revendo. Isso é muito comum de acontecer, mas não é a regra. No Memórias, o suicida tem várias situações, né? Vários exemplos de suicidas e cada um reagindo. E cada um reagindo de um jeito diferente. O que a gente viu ali com os casos do céu e inferno também são descrições diferentes, né? Então, bem isso. Vamos dar uma olhadinha no raciocínio. Manuel cita ainda que o pior de tudo para eles é ver a decomposição do corpo, né? Essa situação de ficar do lado ali, vendo tudo aquilo ali. É. Mas não sei se ele fala bem isso, Carlos, que é o pior, porque decomposição do corpo a gente volta e meia vê um casinho aqui, outro ali, né? Eu até inclusive li hoje, ele falando, né? Porque imagina só, ver tudo aquilo ali, o cheiro, os bichos comendo, né? Ele se sente ainda ali no corpo. É. Mas do apego, né? Essa é uma questão de maturidade mesmo, Marta, psicológica, seja do espírito, né? Quer dizer, quando encarnado, desencarnado. Eu posso levar muito tempo para criar essa maturidade, né? De enfrentar as situações, de ter resistência, de entender. Aceitar as dores. Sim, eu concordo. Acho que a Joana fala bastante isso. Quanto ao fluido vital, Marcos, você tem o fluido vital, inclusive nesses casos até que acontece o vampirismo, né? Para ser retirado esse fluido. Para o suicida, isso é muito mais denso. Mas e se é sugado pelos vampirizadores? Aí acontece o quê? Daí pronto, libertou da prova, né? Tipo, não, né? Alguma questão mais? Porque são essas duas. Eu não sei, não tem como dar certeza para vocês que eu não li todo o Consolador com o olhar do suicídio. Essas são as duas questões que me ocorrem, são as mais importantes de Emmanuel, falando das impressões, né, e do que a gente tinha discutido do planejamento.
Não tenho certeza se tem mais alguma questão no Consolador, mas essas duas já são ótimas, complementam o que a gente está estudando até aqui. Se vocês não tiverem nenhuma questão, nada para acrescentar, daí a gente vai para o reencontro com a vida. Uma coisa no Memórias que é que eles comentam bastante, é a questão da culpa. Depois que o espírito se arrepende, na necessidade dele, a questão de trabalhar a culpa para reencarnar novamente. Isso é um ponto bastante comum a dificuldade de superar essa culpa. E aí vocês já vão pensando como que é trabalhar a culpa. Isso é uma questão que daí a gente vai trazer, tipo coisa de memória junto suicídio. Como que é trabalhar a culpa, né? Trabalhar a culpa é olhar para a pessoa e dizer não se culpe. Alguém deixa de se culpar porque olha para a gente e diga não se culpe? Não, né? Então quais são caminhos ou alternativas que a gente tem para trabalhar a culpa? E a culpa também é um gatilho que leva muitas pessoas ao suicídio, justamente por isso, por não conseguir administrar, vai para o suicídio. Então vamos lá, o encontro com a vida, o capítulo Perversidade e Suicídio. Se vocês leram, vocês já estão entendendo por que perversidade. Quem não leu, eu espero que até o final da explanação entenda bem por que é perversidade e suicídio. Então a ideia é da gente falar um pouquinho sobre este após a desencarnação. Alguns têm uma postura de reflexão, outros têm uma postura de revolta. A partir dessa revolta desencadeiam os quadros dos processos obsessivos. Vamos falar um pouquinho também do assédio aos trabalhadores e do suicídio nosso de cada dia. São os 4 itens que eu resgatei para falar do livro. Se tiver outros elementos, vocês tragam aí para a gente acrescentar. Tá? Fui trazendo as citações, está tudo com a página ali embaixo, se vocês tiverem com o livro e quiserem acompanhar. E trouxe mesmo a citação para a gente lendo e comentando na medida do interesse de vocês. Seria de acreditar-se que tais suicidas, dando-se conta da realidade da sobrevivência, arrepender-se-iam do gesto ignóbil, buscando a recuperação mediante o recolhimento, a reflexão, as orações e as ações dignificadoras. Então o cara cometeu um ato equivocado, passa para o outro lado, percebe que foi uma furada. O que se espera que um sujeito faça? Meu Deus do céu, foi uma furada. Vamos encontrar outros caminhos, vamos encontrar as outras alternativas, a gente pede desculpa, vamos levando a vida e vamos ver o que a gente faz. E Manuel Flamengo de Miranda diz que na maioria das vezes assim se sucede. Isso é uma esperança boa para a gente pensar. Na maioria das vezes assim sucede. O indivíduo se identifica no estado da sobrevivência, arrepende-se do ato equivocado e vai buscar a recuperação mediante recolhimento, reflexão, orações e ações dignificadoras. A maioria dos casos ocorre dessa maneira. É bom saber que a maioria dos casos ocorre dessa maneira, né? Diga, Givaldo. Eu vi várias obras, inclusive estou concluindo agora, chamadas Sombras e Luz, onde o personagem, nem sempre os personagens se dão conta que se enganaram através do suicídio. Uns levam muito tempo, outros pouco tempo. E a gente tem observado que alguns levam 6, 7, 10 anos ou mais. E só aí, depois de muitas orações recebidas dos entes queridos, e ela própria, que já tinha às vezes uma certa cultura religiosa, se dá conta. O que eu fiz? Mas antes passou por problemas terríveis. As cenas se repetiam, as dificuldades existiam, queria voltar para a família e não conseguia. Então, são vários tipos de suicidas, na minha opinião. Pelo histórico que eu tenho lido e tudo aquilo que eu tenho estudado. Ou seja, uns demoram 2, 3 anos, outros 10, outros 20, assim por diante. Mas o que ele está trazendo é que, mesmo demorando mais, demorando menos,
chega uma hora que o sujeito se arrepende, né? Que ele reconhece e diz: meu Deus, o que eu fiz? Não deveria ter feito isso. E o perversidade é justamente dos indivíduos que não fazem esse caminho e que vão tomar um outro caminho depois da consciência do ato equivocado. E aí se tornam perversos. E esse é o detalhe assim, que a gente vai trabalhar na noite de hoje, porque o caminho ideal seria esse de o indivíduo dar-se conta, independente de quanto tempo leve, esse leva muito tempo, mas em algum momento ele dá-se conta do ato equivocado, ele se arrepende e vamos ver o que vamos fazer com isso. E alguns não, e esses não são os dos casos da perversidade. Agora, que eu ainda queria ajudá-los a pensar que importante o cuidado que a gente tem que ter com os comentários que fazem em relação às pessoas que já cometeram suicídio. Pensa no sujeito que já está se sentindo uma porcaria, nesse estado de recolhimento, de reflexão, e a gente dizendo: viu fulano, mas cometeu suicídio agora, deve estar largando, coitado. A gente sabe que quando comete suicídio é a pior situação depois, né? Olha, fulano, ou suicida, e aí a gente chama as pessoas de suicida e não entende que todas essas colocações envolvidas em algum tipo de afeto, elas vão tocar as pessoas que já estão do outro lado. E aí a minha pergunta é: se você estivesse num momento de arrependimento, se você estivesse num momento de recolhimento, tentando reorganizar-se emocionalmente frente a um ato equivocado, que tipo de coisas você queria ouvir? Que tipo de comentários você queria ouvir a respeito da sua própria vida e dos seus atos equivocados, né? Então, quando a gente faz esse exercício de se colocar no lugar, então a gente muda a postura, porque tudo que a gente estiver pensando, de alguma maneira envolvido num afeto um pouco mais intenso, vai tocar essas pessoas, positiva ou negativamente, né? Então, olhando para o processo do arrepender-se, para esse movimento de recolhimento, fica fácil a gente pensar que pensamentos são importantes que a gente tenha, né? Como o Divaldo falava para aquele moço que se jogou no trilho do trem, neste sentido de que Deus perdoe, não que Deus vai se magoar ou não, mas de que Ele encontre o perdão, de que Ele não se culpe, de que Ele compreenda que todo mundo erra, de que isso faz parte da vida e que Deus é infinitamente amoroso e bom e vai nos dar quantas oportunidades. É desse tipo de pensamentos que as pessoas precisam. E sem ser puritano, mas quando alguém está comentando a respeito da vida de outra pessoa que cometeu suicídio, por caridade, eu acho que a gente deve fazer uma intervenção. Por caridade. Porque eu não gosto desses espíritas que daí ficam falando um negócio: ai, mas você não é espírita, ai, vamos fazer isso, fazer aquilo, que fica só no discursinho. Porque aqui somos nós conosco mesmo. Mas quando a gente está envolvendo um terceiro, sabendo que está prejudicando essa pessoa, eu acredito que por caridade a gente tem que intervir e dizer: mas você pensa como que fulano estaria se sentindo se ele estivesse ouvindo isso que você está falando? Ou destas coisas que você está vibrando? Porque é possível que ele esteja sentindo tudo isso. E aí é uma forma de nós auxiliarmos. Por quê? Porque é muito difícil, em especial para quem está próximo, administrar os bons sentimentos e dar suporte para a pessoa como pessoa, porque está todo mundo envolvido, tem o pessoal que se culpa, as mães que se revoltam, ele não podia ter feito isso comigo. Então você imagina que o indivíduo já está lá, arrependido, difícil de administrar a vida, e ainda tem que administrar o sentimento de uma mãe revoltada, de um pai equivocado, de um amigo besta que não sabe o que está falando, né? Já está muito difícil administrar a vida após a morte, e a gente vai pesar ainda mais a vida do sujeito. Não temos esse direito, né? Vocês concordam comigo? Então, Emmanuel diz que a maioria dá-se ele diz nesse processo, diz: na maioria das vezes assim sucede. No entanto, aí o no entanto dá o frio na espinha. No entanto, nos caracteres perversos que se vingam de si mesmos, tentando aniquilar-se, apagar a consciência no grande sono do nada, a ocorrência dá-se de maneira diversa. A revolta atinge níveis insuportáveis, e a covardia moral de que são portadores, ao invés de induzi-los à mudança de comportamento mental, torna-os verdugos uns dos outros
e que também se voltam contra a sociedade humana. Estão entendendo a gravidade do problema? A grande maioria faz aquele processo de revisão, no entanto, alguns indivíduos vivem um processo de revolta a níveis insuportáveis, e em decorrência de não conseguir confrontar o ato equivocado, diminuir o processo, seja lá se culpando, como for, e ir fazendo o processo da mudança de comportamento, estes indivíduos que se revoltaram tornam-se verdugos de outros que também se voltam contra a sociedade. E para quem não leu, se apavore agora com estas colocações próximas. Não são menos cruéis que os obsessores que se dedicam ao conúbio da vingança em razão de acontecimentos pessoais desditosos no pretérito. A inveja, o ciúme, o ressentimento apossam-se-lhes das emoções transtornadas e somente pensam em tornar a vida um inferno para os que estão no corpo ou fora dele. Percebe bem que Manuel Gomes de Miranda está falando que esse tipo de vínculo destes espíritos, talvez para quem esteja olhando de fora, ele obsediando alguém, teria certeza que essas duas almas já têm um vínculo de encarnação passada, que já tem um ódio de outra encarnação, que já tem um problema, e por isso está investindo naquele indivíduo e tentando lhe prejudicar. Mas não há vínculos de encarnações passadas. Entende quando diz? Não são menos cruéis que os obsessores que se dedicam à vingança. Então, parece que eles têm um vínculo. Parece que aquele fulano que hoje está sendo alvo da obsessão, ele prejudicou o outro, deve ter feito alguma coisa, e Manuel Gomes de Miranda vai dizer, não, ele simplesmente se vincula por causa da inveja, do ciúme e do ressentimento, que vai destrambelhando a vida emocional do indivíduo e faz com que ele deseje tornar a vida um inferno para todas as pessoas à sua volta. É como se dissesse assim, se eu me ferrei, se eu estou nesse inferno, nessa desgraça, então eu quero que todo mundo se ferre, viva o inferno e esta desgraça. Olha que coisa pesada. Não estamos falando isso no sentido de um julgamento desses espíritos. Estamos falando isso no sentido de tentar compreender o ódio que eles envolve e o tanto de energia que eles investem para destruir as outras pessoas. E aí, que outras pessoas? Olha só, após a desencarnação, Manuel Gomes de Miranda diz que nós vivemos o horror da decomposição. Depois disso, deste mal-estar, desta coisa angustiosa, isso vai gerar quadros de revolta, de desespero e de loucura, e que através desta vibração negativa, da revolta, do desespero e da loucura, estes espíritos vão se aglomerando pela afinidade inferior e formando legiões de espíritos equivocados a girarem o horror por onde passam. Vocês têm noção de que tipo de vibração e de espíritos a gente está lidando ao trabalhar com a questão do suicídio? Sabe, eu li um livro agora, ele fala dessa moça que se jogou do prédio. E ela estava justamente numa caverna, ela ouvia um escutando tiro, barulho de trem, o outro não conseguia tirar para se esforçou. E ela olhava para o lado e falava assim, puxa, que horas que essas enfermeiras vão chegar para tirar essa mulher daqui do lado? Que horas que elas não estão suportando mais o cheiro? Ela está cheia de bicho também. E constantemente era esse pensamento que ela tinha e o fato dela querer ver o neném dela. Onde é que está meu neném? Será que a minha mãe não vai trazer o neném para mim ver? E era o próprio corpo dela que ela estava vendo. Ela nem reconhecia o próprio corpo dela, a composição, e ela estava suportando mais o cheiro. Né? E ela sentia também quando a mãe dela começava a pensar nela e discutir com o marido. Por que eles não tiveram mais atenção para ela na hora que ela estava, pós-parto talvez, né?
sabe, com esse sorridão, né? Então ela começava a sentir também, justamente, esse fato daqueles espíritos que querem se vingar, né, o obsessor, mas porque ela cometesse um suicídio, né? Mas ela já tinha, na outra existência, ela já tinha também, né, uma passagem, justamente por isso aí, porque tinha tirado a vida, né? São casos graves, graças que não é a maioria, né? Mas dessa minoria nós estamos falando de um estrago horroroso que gera. Essas legiões, estes grupos se tornam então espíritos obsessores, como dizia Manuel Flamengo de Miranda, como se tivesse vínculos pessoais de outras encarnações, mas não tem, vão se vincular àquelas pessoas e querer destruir as suas vidas. E ao longo do texto, Manuel Flamengo de Miranda, para mim, faz saltar 4 grupos específicos ao que eles fazem essas investidas. Há pessoas, então, têm ressentimento de pessoas que estão suportando as provações e por isso querem aniquilá-las. Desejam inspirar as mentes de pessoas mais débeis, mentes débeis. Voltam-se contra os que socorrem, que desejam trabalhar com a questão do suicídio, e aqui estamos nós. E também voltam-se em decorrência da inveja às pessoas que estão felizes. Então não escapa ninguém. Porque você poderia dizer assim, então eu não vou me envolver com esse negócio de suicídio, porque isso vai dar uma investida forte contra mim. Por isso que a vida começou a desandar, desde que eu comecei naquele grupo, o meu sono ficou ruim. Mas se você largar tudo isso e estiver feliz, daí também vai ser algo de investida, porque você está feliz. Então, depois que entrou nesse caminho, não tem mais alternativa. Se você quiser fazer de retardado, de fraco da cabeça, não sei o que, é dirigido também pelas mentes débeis. Então, não tem escolha. Quem assumiu este tema para trabalhar com a questão do suicídio vai sofrer grandes investidas negativas, mas a gente tem que dar conta. Porque da mesma forma como existem espíritos muito negativos querendo a destruição e que o mal continue a imperar na Terra, existem espíritos muito mais evoluídos. Depende de com quem que a gente vai se conectar. Isso é uma eleição pessoal. Mas, Marlon, o grande problema não é essa fixação mental que a gente cria, né, durante a vida, e que você, acho que às vezes dá a impressão que você tem que sofrer bastante para poder mudar esse pensamento que você tem, para acreditar naquilo. E eu ligo muito com memórias, né? Tem um deles lá que eu não lembro o nome. Nossa, ele não consegue, sabe, sair daquele rancor. Eu até nem lembro mais qual foi o fim dele, mas dava para ver, eles que conversavam, esse era o que mais tinha dificuldade, porque ele não conseguia se desvincular desse pensamento anterior que ele tinha. E às vezes a gente no nosso dia a dia. Sim, a gente já vai ver esses traços no nosso comportamento, né? Mas você acha assim que é um ponto positivo, né, para a gente que está fazendo o curso aqui, tentar trabalhar de uma forma diferente na evangelização das crianças? Diferente em que sentido você diz, né? Trabalhar nesse reforço de você ganhar o teu relacionamento, né? Trabalhar isso com as crianças, o relacionamento com o outro, as dificuldades que você pode estar enfrentando. Porque se você tiver essa fé, né, da imortalidade do espírito, e que você nunca está sozinho, e que é possível, apesar das dificuldades, você caminhar e ir para frente, você consegue suportar mais. Eu acrescentaria essas coisas que você está falando, a questão da humanização, né? A gente é ser humano, a gente erra, as pessoas erram, porque se eu acredito que eu erro, e também estou aprendendo a tolerância, a compreensão, eu também olho para o outro como alguém passível de erro, de cometer equívocos, né? Então, é uma postura muito dura que a gente tem, né? E essa rigidez que parece virtude, na verdade ela não é virtude, ela é um vício moral.
né? Então a gente precisa aprender a flexibilizar um pouco as coisas, que para mim essa visão mais humanizada não é frouxa, não é descomprometida, é amorosa em relação à vida. E hoje mesmo eu e a Dai estávamos conversando sobre a questão de Maria e do quanto que este olhar de Maria e do feminino pode acrescentar à nossa sociedade, que é justamente esse olhar por aí, assim, né? Um olhar menos rígido, um olhar mais amoroso, compreensivo, tolerante, e que precisa ser muito forte, né? Para compreender, tolerar, respeitar a diferença, precisa ser muito forte. Então, até a leitura que a gente faz da religião, ela pode ser uma leitura rígida, né? E eu acho que a gente precisa, e já estamos no tempo, e Joana de Anjos faz isso, de uma leitura mais humanizada da vida, né? Mais amorosa, menos assim, né? Menos a ferro e fogo, todo mundo erra, a gente também erra, então a gente vai se perdoando, vamos perdoando os outros, porque está todo mundo no caminho perdido, e se a gente vai de mão dada, vai ficar melhor do que todo mundo separado. E não é à toa E a que gente do evangelho isso, né? E não é à toa que dentro de Memórias, a parte de Maria, dentro do complexo que ajuda os suicidas. Essa visão amorosa. Precisa ter muito amor para conseguir tocar os corações endurecidos. Precisa de muito amor. E a gente vive na nossa sociedade uma falta deste feminino, né? Os preconceitos todos, a sociedade patriarcal que a gente construiu, eles revelam isso, né? O feminino ainda está ligado à inferioridade, está ligado à fraqueza, está ligado a ser usado pelas pessoas. E a gente vive uma falta desse feminino nos dias atuais, que está ligado à amorosidade, que está ligado à tolerância, à compreensão, à indulgência. E pelo número que você traz, né, cada reunião aqui, quantas pessoas, quantos obsessores podem estar se formando por aqui. Com certeza. A questão da perversidade que você mencionou, mencionado no texto, me ocorre que essa perversidade, essa revolta contra a humanidade, ela já se apresenta no espírito enquanto encarnado antes do suicídio. Ele não vai se tornar perverso e revoltado com a humanidade simplesmente ao deparar-se com um engano. Ele já tem essa perversidade. Então também essa amorosidade, ela seria importante ao reconhecer esses perversos encarnados, né, e revoltados com a humanidade, também já caberia essa amorosidade. Eu concordo com você que esses traços eles já estão presentes antes, mas acho que tem muitos outros que mesmo não estando presentes vão desenvolver, sabe? Por quê? Porque é frente à dor, e a gente hoje em dia tem uma conduta que está bonitinho, mas a gente não sabe o que a vida vai nos apresentar na semana que vem, e que de repente fala, meu Deus, mas era uma pessoa tão boa e virou uma pessoa amarga, virou uma pessoa odiosa, assim, por causa das dores que a vida apresentou. Mas daí não virou, já é. Não, tem, porque é o que a gente é, né? Essa porcaria que a gente é. Exato. É o que eu estou dizendo, que não precisa ser o perverso já em si, né? Mas assim, esse negócio daí surge porque a gente não deu conta, a gente acredita em Deus, a gente ora enquanto as coisas estão bonitas, né? É fácil sorrir quando tudo está bem e tal. Mas daí na hora da aprovação, da desgraça, que a gente vai ver se de verdade a gente tem toda essa fé, esse amor. E aí muitos desses espíritos, na hora que a coisa aperta, não dão conta, né? E talvez a gente está no mesmo nível, né? Tá todo mundo no mesmo barco. Não sei se vocês entendem isso e sentem, mas está todo mundo no mesmo barco. Talvez se a gente estivesse passando pelas provações que muitas dessas pessoas que cometeram suicídio passaram, a gente também pendesse para lá e para cá. Já devemos ter cometido suicídios em outras encarnações. Não sabemos se não reencarnando numa cultura de imortalidade, de reencarnação, com todo o conhecimento que a gente tem, se a gente também pende para isso. Está todo mundo frágil, no mesmo barco, com todas as nossas limitações morais, emocionais, né? Na verdade é um gatilho, né? Porque tudo é um processo. Pode acontecer antes, pode acontecer durante, né? Enquanto a gente está encarnado, o gatilho dispara. É como, por exemplo, alguém
tinha aquela predisposição e aí ele desenvolve uma esquizofrenia, uma coisa assim. Tem já aquela questão mais propensa, né? E aí ele chega ao limite e desenvolve, é um gatilho dentro do processo, né? Agora, o Marlon, naquele Amanhecer da Nova Era, que vai falar dessas hordas, né? Dessas legiões de espíritos endurecidos que vão fazer essa situação, em algum momento chega Francisco de Assis para poder apaziguar os ânimos ali, e eles mudam ouvidos, né? E sempre chega a mãe de alguém lá e a coisa funciona. Nos livros todos tem sempre a mãe lá, né? Isso é arquetípico, isso é a mãe, é a figura materna, é a mãe do sujeito mesmo, porque não é mais a mãe dele. É, claro que é a mãe dele. Não, claro. Porque ele reconhece como sendo, então. Sim, é a mãe dele. Porque às vezes é uma mãe lá, não sei quantas encarnações, né? Mas em geral destes, de encarnações, mas que a maioria desses espíritos ficaram no plano espiritual ainda há muito tempo, né? Não tiveram outras encarnações e foram se endurecendo lá nas profundezas do umbral. É a mãe, sim, né? E ela vê o filho, né? É o sentimento mais nobre que a gente tem acesso, contato e referência, é esse sentimento do materno, né? O feminino. Eu trouxe um pouquinho de cada um para a gente pensar aqui juntos, vocês vão complementando com o que vocês acharem oportuno. Então, primeiro, em relação ao ressentimento dos que suportam. Manuel Flamengo de Miranda diz, na página 176, lentamente, no auge da angústia, recobra a razão e passa a guardar ressentimento inconfessável das criaturas que suportam as provações e mantém a coragem quando o fardo se lhes apresenta demasiado pesado, confiando na proteção de Deus. Aí olha que problema. Então nós estamos falando do indivíduo que está lá na sua encarnação, passando pelas provações, pelas dificuldades, tentando se manter fiel a Deus, confiando, se esforçando e está dando conta das suas provações. E aí vem espíritos que não querem que ele dê conta, da mesma maneira como eles não deram conta, e vão tentar tornar esse fardo maior. Por que eu acho muito importante a gente pensar isso? Nós estamos falando de um grupo específico que vive um processo obsessivo. Assim como na área da sexualidade tem um processo obsessivo específico, assim como na área do alcoolismo tem, do suicídio tem. Mas de todos esses vícios que a gente vê, para mim, o processo obsessivo mais grave é o do suicídio. Porque na área da sexualidade, na área das drogas e tudo mais, tem muita gente por aí, então assim, não tiramos desse aqui, mas tem um outro, e vamos se agrupando e vamos por afinidade, que sempre tem da onde. Agora o prazer em ver aquele sujeito cometendo suicídio e se equivocando como o próprio indivíduo se equivocou. Então isso me faz pensar o quanto de apoio espiritual e emocional nós temos a responsabilidade de oferecer para essas pessoas. Porque elas acabam, embora estejam administrando bem, elas acabam sendo alvo de influência negativa de espíritos que já se equivocaram. Então, se existe uma turba querendo que aquele indivíduo cometa equívocos, ideal seria que tivesse uma turba no sentido positivo que desse apoio para que ele não cometesse. Concordo? Porque é muito específico esse processo obsessivo. Então isso me diz que precisa de muito cuidado, precisa de muito amparo, precisa de muito consolo, de muito apoio para que ele não cometa o ato equivocado. As mentes mais débeis, Manuel Flamengo de Miranda, eu trouxe um texto um pouco maior porque vai falar até dos desdobramentos das doenças físicas, vale a pena a gente pensar. Passam a inspirar as mentes e emoções mais débeis para que optem também pela fuga espetacular,
geram, olha só, conflitos psicológicos, empesteiam a psicosfera daqueles dos quais antagonizam, de forma a produzirem desespero e desânimo, que mais confundem e perturbam suas vítimas. Isso a gente precisa ter em mente, que cada indivíduo que está se debatendo com a questão do suicídio, é muito provável que ele esteja se debatendo com os seus sentimentos, mas também que esteja misturado nesse sentido do desespero, do desânimo, da perturbação, dos conflitos psicológicos, estejam misturados às influências obsessivas. Nós não estamos lidando só com aquele sujeito, com aquele problema, o que já seria difícil. Nós estamos lidando com aquele sujeito, com aquele problema, intensificado pelas influências espirituais negativas. Aí uma terapia ia ser bem importante, porque é difícil a gente saber o que é nosso e o que não é. É importante, mas olhando para esse ângulo ainda é pouco, não é? Mas é uma forma de se saber aquilo que é seu. Sim. E de ir administrando esses conflitos, mas ver se eles são ardilosos neste inspirar conflitos, mesmo que eu esteja num processo de psicoterapia. Se eu não conseguir entender a questão da influência espiritual, manter a sintonia positiva, os pensamentos elevados, as mudanças de hábito, a conexão com o mentor, eu vou estar sempre com uma brecha, sempre com um espaço aberto para eles me insuflarem mais conflitos. Então a psicoterapia vai ajudar a lidar com esses conflitos, a compreender algumas coisas que são minhas, mas um psicoterapeuta não vai conseguir olhar e dizer, ó, esse conteúdo não é teu, esse tipo de conflito não faz parte da tua vida. Eu acho que você precisa orar um pouco mais, porque eu tenho certeza que se você estiver em oração, você rompe com essa conexão e não vai se sentir culpado desse jeito. Entende? Então eu acredito que a gente dá as brechas e precisa trabalhar com todas as brechas, mas precisa de algo mais. Porque é como se a gente tiver, eles colocam um fardinho, aí você vai lá na psicoterapia e vai administrar aquele fardinho, né? E aí consegue administrar. Aí você volta e coloca mais um pouco. Opa, vamos fazer uma barreira aqui e para de colocar esse peso aqui, porque senão a gente não dá conta. Então interromper com essa conexão que me prejudica. Eu vou contar para vocês um caso bem interessante. Eu acho que eu não contei ainda para vocês, acho que eu não contei quase casos aqui dos que eu acompanhei no hospital psiquiátrico, mas se eu contei também, vocês escutam de volta, vão manter a amizade, né? Finge que vocês gostaram e a gente não tem amizade. Mas eu lembro de um moço, foi um dos casos que mais me chamou a atenção no hospital psiquiátrico, porque ele era novo, o pai tinha lá alguns problemas, ele era católico, o pai tinha vários problemas, uma família muito pobre, e ele foi para o hospital psiquiátrico já com tentativa de suicídio. E eu não sei porque eu olhava para aquele moço e sabia que tinha que investir mais atenção e mais tempo. Tinha praticamente 30 pacientes para acompanhar. Não tinha como fazer atendimento individual, mas aquele eu fazia. Fiz vários atendimentos individuais ao longo da semana, dos dias que ele ficou lá. E aí, ele contava. Depois eu fui entendendo toda a história dele. Ele contava que um espírito chegava para ele. Ele não sabia que era espírito. Ele dizia que era um senhor que chegava para ele e dizia que se ele se matasse, ele iria para um lugar melhor, que aí iam acabar todos os problemas. O pai dele depois também poderia se matar e acabava todos os problemas, ia estar tudo muito bem resolvido. E é por isso que ele tentou o suicídio. Aí nós conversamos para lá e para cá e falei, mas como que você acha que vai poder ir para um lugar melhor cometendo um ato equivocado? Porque não tinha noção que suicídio era um ato equivocado. Mas daí a gente vai pela lógica, que você não tem direito de matar ninguém, também não tem direito de me matar ninguém. Não fui eu que construí o meu próprio corpo, você não me dá direito de matar, não tenho posse sobre ele e tal. Aí ele foi entendendo que se matar seria um crime, talvez pior do que matar outra pessoa. E aí quando aquela entidade aparecia, ele já dizia, não, eu sei que eu não vou para um lugar melhor, porque isso é uma coisa feia, que não vai agradar a Deus. E aí o que aconteceu? O espírito ficou quieto? Não. Então, agora, nós vamos te obrigar a se matar.
e começavam a infernizar a cabeça dele com xingamentos, com agressões, para que ele cometesse suicídio. E aí nós começamos a trabalhar com a terapêutica espírita, era um hospital psiquiátrico espírita, com atendimento espiritual, então a gente indicava o passe, essas coisas para ele ir, e também com o recurso da oração, cuidar dos pensamentos, a meditação, mantras e tudo mais que tinha alcance, porque nessa hora do desespero a gente ataca para tudo que é lado e meio que dá, né? E aí ele começou a ir nos passes regularmente, não lembro se era o tempo que tinha todos os dias ou era 3 vezes por semana, mas começou a ir nos passes regularmente, fazer oração, boas leituras, mudar os pensamentos. E ele descrevia que aquele senhor que antes ele aparecia em cima de um cavalo, um senhor com uma capa preta em cima de um cavalo. E foi muito interessante porque eu não comentei com o grupo mediúnico que eu fazia parte do trabalho, e depois, quando o caso estava lá terminando de se desenrolar, ele apareceu lá no nosso trabalho mediúnico para ameaçar a gente. E aí, nós começamos trabalhando com essa questão da terapêutica, espírita e psicológica, e ele via aquele senhor em cima de um cavalo que falava, mas ele não ouvia mais o que ele falava, porque ele já tinha conseguido estabelecer uma diferenciação, e por já não estarem mais no mesmo nível vibratório, ele conseguiu interromper essa conexão e o espírito estava lá. Passou-se alguns dias, algum tempo, daí vai dando atenção para outros pacientes, as emergências, tudo. Ele tentou suicídio no banheiro, quase, não chegou a finalizar, mas ele já estava no processo lá, se machucando no banheiro no meio da noite. Falei, meu Deus, desandou tudo, já estava próximo de ir para a alta, de sair. Aquilo ali mobilizou todo mundo, foi uma coisa horrorosa, porque o banheiro não podia estar aberto, não podia ter tudo como estava lá, não podia ter acontecido. E aí voltei a conversar com ele, e olhem que coisa extraordinária. Ele achou que já estava bem, porque aquele senhor nem aparecia mais para ele. E agora ele viu uma menina que se aproximava dele, e a descrição que ele fazia da menina era de um mentor. Ele dizia, como que você sabe quando eu estou precisando, quando eu não estou precisando? Ela dizia, eu consigo te acompanhar do jeito que você não consegue entender, mas eu sei tudo que você está pensando, tudo que está acontecendo com você. E aí ela falava para fazer oração, essas coisas assim. Então, ficou perfeitamente. Ele aprendeu a conectar-se com o seu mentor e conseguiu afastar a influência obsessiva. Gilmar? Então, daí o que aconteceu? Que ele tentou suicídio. Depois fui conversar com ele, ele achou que já estava bom, já tinha afastado o espírito, não precisava mais ir para o passe, não precisava mais fazer oração, não precisava mais ler, porque a coisa já estava resolvida. E sem perceber, de uma maneira silenciosa, os espíritos foram se aproximando. E a noite que ele tentou suicídio, ele descreve que o espírito chegou no quarto dele. Vocês imaginem que coisa assombrosa, né? Chegar com um cavalo, um senhor de capa preta, com um chapéu preto, entrou no quarto dele e disse, você vai cometer suicídio. E aí ele tentou argumentar dizendo que não, ele dizia, nós vamos fazer você enlouquecer até você cometer suicídio. E a cena que ele descreve é que os espíritos colocavam a cabeça na parede assim, como se entrassem só com a cabeça no quarto dele, e todos começavam a gritar. E ele dizia, para. Ele dizia, então você vai se matar. Não vou matar. E os espíritos gritando até ele se matar. Ele disse, tá bom, eu aceito. Aí quando ele disse, eu aceito, o espírito já disse, então você vai lá no banheiro dos fundos, porque eles só podiam usar o banheiro da frente, o dos fundos era só para o banho, porque estava aberto, porque tinha um piso, não sei o que lá no chão, e com aquilo ali ele ia se matar. Então vocês vejam que o espírito já sabia de tudo, já estava tudo pronto e tramado para ele cometer suicídio. E aí ele foi atendido, porque se existem os espíritos inferiores, também existem os bons, e deve ter inspirado o auxiliar de enfermagem, que no meio da madrugada foi lá naquele banheiro por algum motivo e conseguiu atender o menino até. E aí ele disse assim, então doutor, quer dizer que eu vou ter que rezar todo dia? Porque ele não tinha entendido que era uma mudança de hábitos para a vida dele. Ele tinha achado que era um recurso
como um remédio, um anti-inflamatório que você toma para aquele momento. Não é antigripal a oração, é uma mudança de conduta para a vida. Gente, quem que vai ensinar essas pessoas se não formos nós espíritas? O poder da oração, dos bons pensamentos, e aí a gente abre brecha, acorda no dia um pouco pior, aí reza, se debate, põe boa música, e aí vai tentando levar, e a gente consegue, parece que daí subiu aquele degrauzinho, aí a gente está bem, depois acontecem outras coisas, desanda, e aí a gente vai se debatendo a vida inteira. E imagino que a vida de vocês também seja assim. A gente fica se debatendo nessas faixas vibracionais o tempo inteiro, ora um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, a coisa melhora, piora, sem sofrer as graves influências obsessivas, como estes irmãos sofrem. Imagina sofrendo. Precisa de apoio constante, de oração constante, de lembrar o tempo inteiro de boas músicas, de bons pensamentos, de bons sentimentos, para que consiga se manter bem. Se a gente, tendo um tantinho de mediunidade, um pouco mais, conseguindo perceber a influência do plano espiritual, já oscila tanto, né? Eu tenho um amigo que diz que médium é uma pessoa que não é confiável, que uma hora está bom, outra hora não está bom, uma hora que você acha que está tudo ótimo, de repente a pessoa já age de outra maneira e tudo. Imagina alguém que tem uma sensibilidade um pouco maior sobre essa influência perniciosa. Como que não vai cometer suicídio? Viu, Marco? Diga. Esse rapaz aí também é mentira. Eu perguntava, mas você já conversou com ele? O que ele quer? Sim, ele quer que eu mate uma criança. O que ele quer é um sangue dessa criança. Esse mesmo rapaz aí. Eu estava conversando com ele, daí de repente, na hora que ele entrava lá, na repeteira, aquela conversa lá, eu estava conversando com ele, olhando para mim, e ele falou: o que você vai fazer aqui novamente? Então ele gritava muito para enlouquecer, ele falava que esse homem de cabeça. Quando ele chegava com o cavalo, amarrava o cavalo na cama ali, né? Essa situação de colocar as cabeças na própria casa dele também, isso não fui só eu. Eu vi eles gritando para o meu irmão viu também, nunca tinha visto, começou a ver também, os espíritos colocar a cabeça pelas paredes, né? E daí, inclusive, a menina, né? Daí eu estava mais. Converse com ele, faça uma oração para ele, diga, pergunte o que ele quer, o que você tem contra ele, né? E daí eu estava conversando com ele assim, e ele falou: mas você fica só dando risada, gritando, ele não quer deixar eu falar com você, ele tira a minha atenção. Daí de repente ele olhou para o lado e começou a falar com a menininha, né? Sabe você aqui, o que você vai fazer aqui? Ele perguntando para mim: o que você vai fazer aqui? Quem que você está falando? Não, essa menininha loira aqui, né? Sempre aparece para mim, falando para mim, daí o que você está falando, está certo, é o que eu tenho que fazer mesmo. Mas eu não conheço as conversas, cada vez da forma que você pode conversar com ela. Você pode conversar com ela, perguntar a idade dela, o nome dela. E ela é um espírito de luz que está no meio de você para te ajudar, para você ter um equilíbrio. Né? Tanto é que ele foi para casa, voltou, daí disse que estava uma lanchonete, então se mataram na lanchonete também. Né? Esse mesmo rapaz que você está falando. Só estou confirmando para dizer que não é mentira o que você está falando. Eu acho que eles acreditam que não é mentira. Associam, essa é a continuidade, tá, do texto. Associam-se-lhes mentalmente em conúbio devastador. Olha que frase pesada. Em conúbio devastador. E porque ainda encharcados de energias físicas, graças ao perispírito denso, transmitem as sensações penosas que os dominam, intoxicando-lhes o cérebro e envenenando-lhes o aparelho respiratório. Surgem então processos enfermiços no corpo somático das suas vítimas, que se confundem com moléstias catalogadas pela medicina, entretanto para as quais as terapêuticas vigentes não conseguem uma solução. Transformam-se estes procedimentos em sutis obsessões que se agravam à medida que o paciente encarnado agasalha com reflexos muito sérios na sua economia física, moral e espiritual. Vocês entendem que a influência ela está por aí, ela pode existir. O problema é que a gente não pode abrir espaço para a influência. Os espíritos querem nos prejudicar, mas a doutrina espírita deixa muito clara a lei de sintonia.
Não tem como a gente resolver que esses espíritos deixem de existir, que eles deixem de querer o mal dessas pessoas. Vamos fazer trabalho de obsessão de manhã, de tarde, de noite, para ver se encaminha todo mundo. Não adianta. O que eu preciso é ensinar este paciente, no sentido daquele que padece, daquele que sofre, ensinar esse paciente para que ele não agasalhe estes pensamentos, para que ele não abra brecha, para que ele consiga identificar que de repente a coisa pesou, o ambiente ficou estranho, começou a sentir uma angústia no peito. Opa, pera lá, isso não é meu, não faz sentido estar sentindo esse negócio agora. Precisa estar consciente disso. Hoje eu estava trabalhando e de repente foi me dando uma angústia, um mal-estar, não sei o quê. Falei, gente, o que é isso que está acontecendo, né? Daí fui perceber na hora que eu já tinha terminado meu trabalho e que eu ia começar a fazer os PowerPoints para trazer para vocês. Bem naquela hora começou a me dar uma coisa, um negócio ruim, e aí eu já fiquei com sono, falei, eu acho que eu vou para casa, vou para onde eu. Falei, opa, para! Isso aí não é meu, isso tem alguma coisa errada, né? Vamos parar, vamos fazer uma oração, vamos se ajeitar, e aí o negócio tende a ir dissolvendo, diminuindo. Se a gente não identifica, é o que ele diz, a gente vai agasalhando, esse negócio vai tomando conta, de repente está chovendo, eu já digo, hoje eu não vou naquele estudo. E daí já não vou, já me jogo lá do prédio também, porque daí é uma desgraça que está fazendo. Já não fui, nunca faltei um compromisso desse. E quando a gente vê a coisa desandou, sem perceber aonde começou. Todos nós vivemos essas coisas no dia a dia. Quem faz parte do trabalho mediúnico percebe isso quase sempre, né? De repente aquele negócio vai chegando, vai tomando conta da gente, vai angustiando. E se você não conseguir perceber a brecha que abriu, tem que perceber pelo menos na hora que a coisa já está engatando, para que a gente tire os engatezinhos, porque brecha a gente abre o tempo inteiro, às vezes se irrita, às vezes fica mal-humorado, é um problema aqui, uma coisa ali, uma frustração. Todos nós abrimos brechas, essas pequenas brechas, e não tem como não abrir essas pequenas brechas. O tempo inteiro a gente tem desafios no dia a dia, mas se eu abrir a brecha, eu preciso estar atento para não agasalhar. Essa palavra aqui eu achei ótima. Né? Como se o negócio está começando a tomar conta da gente e falou, opa, para desse negócio, que já sabe que se deixar, vai enforcar a gente. Eu fico brincando, mas vocês entendem que se não formos nós que temos o conhecimento da mediunidade, como temos, quem que vai fazer isso? Quem vai orientar essas pessoas de uma maneira tão clara, precisa, tão simples como nós temos condição de orientar? Ninguém. Só quem tem conhecimento de vida após a morte, de mediunidade, como a doutrina espírita tem, que vai conseguir trabalhar com isso. Não disse o espírita em específico, né? Mas o conhecimento como, que tem outras pessoas também estão no universo como a gente. E aí a parte mais gostosa para nós dessa noite, voltam-se contra os que socorrem. É como se fossem nautas que após o desastre sofrido voltassem-se contra os faróis que lhe apontavam os escolhos, os recifes e os perigos, mas que não foram considerados. Nada mais tendo a perder, comprazem-se em impedir o salvamento daqueles que virão depois, em um fenômeno irracional de ira contra todos e contra tudo. Gente, somos nós. Nós estamos nos propondo a ser os faróis. Nós estamos nos propondo a fazer diferença na vida dessas pessoas. E não digo só por causa deste trabalho em específico que a gente pensa e podermos ser agentes de prevenção do suicídio na nossa sociedade. Todas as pessoas que desejam o bem, todas as pessoas que desejam um mundo melhor, todas as pessoas que desejam ser melhores, são faróis na vida dos outros. A gente está orientando alguém no dia a dia, a gente está educando os filhos de maneira diferente, a gente está fazendo palestra, coordenando estudo, levando uma motivação, uma palavra de ânimo o tempo inteiro. Nós podemos ser faróis muito eficazes, mas precisamos perceber que por sermos ou por querermos ser estes faróis ou sermos a luz, existem espíritos que vão investir contra nós. Não por uma questão pessoal, mas justamente porque foram estes que sofreram um desastre
e querem que os outros sofram um desastre como eles sofreram. E por isso Jesus diz que nós precisamos fazer a escolha. Não tem um mais ou menos. É um sim, sim, não, não, é ai dos mornos, é o tempo inteiro. Porque se eu desejar fazer o bem, mas de vez em quando, mas não sei quando, mas fico me permitindo ainda levar uma vida, sei lá, vulgar, ou se eu abro um monte de brechas através dos meus vícios, se eu isso, se eu aquilo, o que acontece? Eu estou tentando, mas sou brecha o tempo inteiro aberta. E eles acabam com a gente. Acabam com a gente com o trabalho que está... Acabam com a gente com o trabalho que a gente está destinado a fazer. Se a gente Então, desiste, é pior até. Se a gente desiste, é pior ainda. Claro. Se a gente não fazer, a gente vai ser obcecado do mesmo jeito. Teve um colega do centro espírita, olha que horror, realmente. Teve um colega do centro espírita. Falei, meu Deus, como que estudou tanto e me fala uma besteira dessa, né? Ele estava num outro grupo, a gente já não estava mais próximo assim. Ele estava num outro grupo, fazia parte do grupo mediúnico, tudo, e ele saiu. E aí, como a gente já era amigo de muito tempo, eu resolvi ir lá visitar ele na casa dele, ver o que estava acontecendo. E ele falou, Marlon, eu comecei com uns pensamentos de suicídio, umas coisas horrorosas, e ele estava aprendendo a doutrinação no trabalho mediúnico que ele estava envolvido, fazendo e acontecendo. Começou a vir umas coisas horrorosas, e aí teve um dia que eu não fui no centro espírita e a coisa amenizou. Eu falei, vocês não querem que eu vá no centro espírita? Eu falei, óbvio, né, que eles não querem. Então, daí eu fiz um acordo com eles. Então eu não vou no centro espírita, né? Daí vocês param de me infernizar. E aí ele parou de ir no centro espírita. E por um tempo pararam de infernizar ele, né? Por um tempo, obviamente. E aí a coisa desanda muito pior, né? Porque não é assim, né? Então se eu não vou, porque se eu abandono o trabalho, então além de, porque eles querem até o fim, né? Para a gente não ter condição de voltar, o problema de abandonar o trabalho, o problema de não estar vinculado a uma tarefa ou a algo do bem, é porque nós estamos à mercê dos espíritos inferiores, mas sem amparo dos espíritos superiores. Esse que é o nosso problema. Porque quando eu me destino a fazer palestras, quando eu me destino a coordenar grupos de estudo, trabalhar no centro espírita, eu vou ter um amparo espiritual que não é por mim, é pelo trabalho que eu estou realizando. Não é por mim. Porque os espíritos que a gente sente quando a gente está fazendo uma palestra, o amparo que a gente percebe quando está numa tarefa nobre, se a gente estivesse em casa assistindo televisão, eles não iam estar lá em casa. Eles não iam estar do lado da gente assistindo Faustão. Eles só estão do nosso lado porque nós estamos trabalhando. Então, quando eu deixo uma tarefa, eu deixo de ter a credencial para ser acompanhado por estes espíritos nobres. Quando eu assumo a tarefa, vem junto o pacotinho da influência negativa, mas vem junto um manancial de influências positivas que depende de nós nos conectarmos a elas. Mas todos os espíritos que nos acompanham nas tarefas, e quando a gente fala do suicídio, né, nós estamos falando de Maria, da legião de Maria, de espíritos de uma amorosidade, de um nível evolutivo que a gente não consegue compreender ainda, né? O que é uma legião de Maria para atender nos buracos mais profundos do umbral, do inferno, se assim a gente pudesse falar. A gente não consegue entender o nível evolutivo destes espíritos e pensar que a gente pode ser acompanhado e amparado por eles é de uma honra que nenhuma outra ocupação cotidiana vai nos permitir ser acompanhado por esse tipo de espíritos. Isso está relatado nesse livro de Informações Espirituais do Manuel Flamengo. Não sobre o suicídio, mas trabalho. Mas deste encontro das forças, né? E se a gente decide pelo bem, se existem espíritos inferiores, existem espíritos muito mais elevados que vão nos acompanhar. Eu gosto às vezes de perceber a coisa assim, quando dá essa obsediada, assim como foi o dia de hoje, que ainda foi difícil para fazer o trabalho, terminar, organizar tudo. Eu falei, olha que coisa boa, porque vocês estão me dando indicativo de que o trabalho é bom.
Porque se não fosse, eles não iam estar influenciando. Então, na hora que vem esse tipo de perturbação espiritual, eu digo, muito obrigado, porque vocês estão me alertando que esse trabalho é forte, né? Porque se fosse uma coisinha medíocre, se fosse qualquer coisa, eles não iam estar preocupados. Então, se eles estão investindo uma energia pesada para destruir, é porque ali pode ter bons frutos. Agora que nós vamos investir até o final. Eu brinco com alguns espíritos e digo, gente, vocês tentam de outro jeito, porque aqui não vai dar. Não vai dar, porque a gente vai até o fim, entre trancos e barrancos, obsidiando, bloqueando, rezando, mas a gente tem que ir até o fim. Não tem mais tempo para perder, né? A honra de poder se assemelhar ao farol na vida das pessoas, como a doutrina espírita está nos oportunizando, não vai se repetir em tão pouco tempo. Uma reencarnação como essa, fazendo parte de instituições que levam o bem, que promovem o bem, que fazem tudo como a Casa Espírita está se propondo a fazer, e nos permitir trabalhar com a desqualificação moral que nós temos, que a gente é desqualificado moralmente, nos permitir trabalhar nessas tarefas, isso não vai se repetir em muito próximo. Concordo muito? Então, ou a gente aproveita essa oportunidade, e mesmo em trancos e barrancos a gente tenta se fixar como um farol, ou a gente vai se arrepender amargamente, porque essa oportunidade não vai se repetir dessa forma. E aí, depois de ainda querer socorrer, e se você socorrer feliz, se você estiver num trabalho desse feliz, você vai ser algo duas vezes de influência necessária, porque além por estar socorrendo e por estar bem. Se estiver socorrendo e tumultuado, eles ainda dão uma aliviada. Mas se você ainda estiver feliz, aí piorou a situação. Olha o que eles dizem. Em face da responsabilidade pessoal, buscando desforrar-se nas pessoas felizes ou quase, que invejam e tomam como merecedoras de punição, nas suas consciências atormentadas, Deus não tem lugar, porquanto o conceito que dele conservam é o de um autocrata insensível ao sofrimento existente no mundo, ou de um vingador que se alegra em ferir e malsinar aqueles que criaram. Precisa pensar nisso, porque se não pensar nisso, vai ter que assumir os próprios equívocos. Vocês entendem? Precisa acreditar que os outros que são felizes é uma injustiça de Deus, precisa acreditar que é uma cretinice, precisa acreditar que Deus não existe, porque se eu acreditar que Deus existe, que essas pessoas que hoje são felizes é porque fizeram opções melhores do que as minhas, não fizeram os mesmos percursos que eu fiz, eu vou ter que mudar, eu vou ter que assumir meus erros, eu vou ter que refletir sobre as minhas atitudes e mudar as minhas escolhas e o meu comportamento. Então, ao invés de olhar para a vida como ela é e perceber que eu preciso mudar, eu digo não, Deus não existe, esse aí precisa se ferrar, aquele ali for Deus, foi injusto, e a forma como nós vamos encontrando para não nos modificarmos. E aí queria ressaltar para vocês que estes quadros, eles são muito difíceis. Porque o indivíduo que vai se fazendo descrente de Deus, mais do que a agressividade que a gente possa ver no processo obsessivo, o indivíduo que vai se fazendo descrente da vida, da felicidade de Deus, ele vai endurecendo. E é uma energia perturbadora, muito difícil. Veja, no dia a dia, ficar do lado de pessoas amargas que endureceram, como é pesado. Às vezes até uma explosão de raiva no negócio a gente administra e depois a gente dá risada, mas esse indivíduo que foi endurecendo, que foi amargando, se fechando, ele torna as relações quase que insuportáveis. Eu lembro de uma vez no trabalho mediúnico, me veio muito forte assim, a intuição de que ia ser um trabalho muito pesado. E aí eu nem quis falar para o pessoal para não tumultuar o grupo, o pessoal não ficar todo alvoroçado. E aí veio um caso, a gente fez o atendimento, ninguém gritou, ninguém bateu, estou brincando, mas assim, não era nada grave, não queria matar ninguém, não sei o quê. Veio um outro, né, foi atendido, e aí eu fui percebendo todos espíritos endurecidos. Nas falas de todos, eu não acredito mais em Deus,
Deus não existe, não existe amor, não existe felicidade, não existem relações verdadeiras, isso é tudo uma troca. E aí todas as falas daqueles espíritos de alguma maneira se complementavam, e aí a gente foi indo para o trabalho, indo, e aí a gente concluiu de verdade. É muito mais difícil administrar essa vibração desses espíritos endurecidos do que alguém que está numa raiva, alguma coisa, que é de alguma maneira ainda uma manifestação de amor, né? A Joana de Ângeles diz: ame ou odeie, mas não seja indiferente, porque a indiferença é a morte do sentimento, né? O ódio é este amor que está adoecido, mas a indiferença é a morte do sentimento. E quando eu li esse texto aqui, me passou essa sensação, né? Descrer de Deus, descrer da possibilidade da felicidade, descrer da vida, é um indivíduo que já abandonou tudo. E isso torna insuportável, e deve ser de uma energia extremamente densa, sofrida, deletéria. Lembra da descrição lá da proximidade, né, que vai tomando conta do cérebro, intoxicando as vias respiratórias e acabando com a vida das pessoas. Que difícil, né? Vocês veem que difícil? É difícil tentar chegar no coração de uma entidade dessa. Às vezes que trabalha com trabalho mediúnico, às vezes você fica assim 40 minutos tentando amanhecer. E às vezes não consegue, né? É mais pelo céu e inferno, a gente vê assim, a quantas vezes o espírito teve que voltar para que em algum momento ele. E que são daí aqueles casos que a gente estava falando esses livros do Manuel Flamengo de Miranda, né? Que precisa vir um espírito de muito amor para conseguir tocá-los, né? Porque tem uma rocha, né? Uma pedra dura, né? Precisa de espíritos muito amorosos para conseguir resgatar aquela essência de todas as cascas que o sujeito foi criando para se defender do mundo e depois, obviamente, uma maturidade moral e tudo mais. Mas precisa de muito amor, não precisa de grosseria nem de agressividade, não precisa de muito amor, porque não é quebrar a casca que é o nosso trabalho. O nosso trabalho é resgatar a essência, porque a essência vai diluindo as cascas, vai amolecendo as pedras e vai contaminando de maneira positiva. Né? Seria uma ascensão moral, né? Que nem aquele mulá lá, né? Veio outro que ele reconheceu, né? Perturbadores espirituais, que tocou só a presença. A presença, não pela fala, né? A presença. É o que aquilo representa, né? Marlon, nós já fomos em caso de classes de suicídios, transtornos mentais, mas essa categoria que você acabou de ler, dos perversos que estão aí colocados, eu acho que eles acontecem naturalmente, como eu falei, antes do suicídio, estão presentes com as mesmas características: a revolta contra Deus, a revolta contra a sociedade, contra a humanidade. Né? Esse coraçãozinho já foi endurecendo, né? Então eles já estão presentes antes do suicídio. Então são pessoas que vão se suicidar sem pertencer àquelas classes de transtornos mentais e outras, né? Então acho que são características que também a gente precisa observar para poder tentar ajudar e prestar com amor, com amorosidade. Antes da desgraça da desgraça. Né? O problema também é quando a pessoa tem essa tristeza, né? Essa falta de fé, de não acreditar em Deus, Deus não existe, a não existe no homem, e a ponto de falar assim, para eu me sentir alegre, eu preciso tomar meu remédio. Ou quando não usa droga, né? Também. Tomar remédio, usar droga, beber. É uma troca, na verdade. Na verdade, é uma troca. Por isso que eu estou achando muito importante esse nosso encontro, assim, para que fique claro que a gente está lidando, talvez, com o que tem de mais grave, assim, para lidar, né? Claro que existem as psicoses, né? A esquizofrenia, é muito difícil de lidar com a esquizofrenia,
Mas aqui eu fico com uma sensação assim de uma grande possibilidade de atuação, que frente à esquizofrenia é muito menor a possibilidade de atuação que a gente tem, uma grande possibilidade, mas com um grande comprometimento moral do sujeito, um grande comprometimento espiritual, né? O que torna muito mais denso o nosso trabalho. Trabalhar com a questão do suicídio, gente, não é para qualquer um, sabe? Não é para qualquer um. Acho que vocês, só o fato de estarem aqui até agora, já são muito corajosos, e foi chegando mais gente no meio do caminho, né? Agora. Então já estamos em mais, talvez metade do nosso grupo, do grupo comum, mas assim, eu digo corajosos porque eu já recebi vários e-mails e encontrei várias pessoas dizendo: eu não dou conta, e por isso parou de vir no grupo. E eu digo: que bom que você percebeu isso, né? Mas daí com todos eu já engato. E o que você está fazendo para um dia dar conta? Porque também é muito fácil dizer: eu não dou conta e não faço nada, né? Então você está reconhecendo que está fraquinho, então está indo para a academia, né? Vai para terapia, vai fazer alguma coisa, para um dia você dá conta, porque é muito fácil dizer: não dou conta. Mas digo porque é muito profundo isso que a gente está lidando, o que a gente está se propondo, que a gente nem sabe direito o que é, mas está se propondo a alguma coisa, ser um agente transformador, não é para qualquer um, porque é de uma energia muito densa. E precisa de gente corajosa, de pessoas corajosas para lidar com isso, né? Não pode ser só porque a gente foi tocado pelo problema. É fácil a gente se mobilizar quando o meu filho cometeu suicídio. Eu quero ver a gente estar mobilizado sem ter filho que cometeu suicídio, sem ter pai, sem ter história com nenhum suicídio. E a gente se mobilizar pensando em construir um mundo melhor, porque se fosse também a gente ia querer fazer diferença, né? E um caso que eu acho que seria, esses espíritos seriam, eles enlouquecem, e esses enlouquecem no desamor, né? Porque eles chegam a uma loucura do descrédito do amor, que é a essência da vida. Eles perderam o endereço de si mesmo. Enlouqueceram. Aí eu trouxe esse slide para dar uma amenizada para vocês, porque aí tem a última parte. Então eu achei tão bonitinha essa foto. Paz e amor é o que eu quero para todos nós. O Manuel Tomé de Miranda diz que estes espíritos, eles recuperar-se-ão sim, porque o amor a tudo preside. Alguns vão levar mais tempo, outros vão levar menos tempo. Alguns de nós fazemos uma caminhada um pouco mais ascensional, outros demoram mais, mas todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Com dores, com alegrias, com esforços, todos vamos chegar no mesmo lugar. Eu achei muito bonita essa frase, né? Porque a gente não está olhando essas pessoas, estes obsessores, como criminosos. A gente não está olhando como pessoas más que simplesmente querem o mal. Nós estamos olhando como espíritos adoecidos. Não conseguiram administrar as dores da vida, não conseguiram administrar as experiências de sofrimento que a vida ofereceu, e por estarem frágeis emocionalmente foram tomando este caminho, mas também são filhos de Deus, também um dia serão tocados pelo amor, porque o amor a tudo preside. Então não é olhar como inimigo, e quando a gente está falando de obsessão, a gente precisa também mostrar isso para as pessoas. Eu não tenho que ver meu obsessor como um inimigo, eu não tenho que ver ele como um cara que está me ferrando, eu preciso ver como um espírito que também precisa de ajuda, assim como eu, que precisa de amor, que precisa de cuidado, de afeto, e isso pode fazer toda a diferença. Então dá uma limpada assim nessa coisa pesada aí, nossa, a gente limpa para sujar de volta, porque agora é para nós falarmos um pouquinho sobre o suicídio nosso de cada dia. Que a gente está falando do suicídio lá fora, das pessoas que cometem suicídio, mas Manuel Tomé de Miranda termina esse texto de maneira brilhante, falando do suicídio nosso de cada dia. 3 slides para a gente encerrar. O número de suicidas que desperta além da cortina de sombras da carne é expressivo, muito maior do que pode a imaginação humana conceber. Entre esses, que também são suicidas, estão os viciados de qualquer matiz, os temperamentais, que consumiram as energias na sistemática neurastenia, no ódio, nos ressentimentos, nos ciúmes exacerbados, nas paixões acelvajadas em que se desestruturam.
Todos aqueles que somente da vida se utilizaram, sem qualquer aproveitamento superior, vivendo do corpo para ele que se decompôs, despertam como suicidas indiretos na erraticidade, sendo acometidos pelo horror da constatação dos desvios que se permitiram e que lhes custaram a existência, que deveriam ter sido aplicados de maneira diferente no grande educandário terrestre. Não são menos cruéis. Desculpa, esse aqui eu deixei errado. Então são só 2 slides. Vamos voltar ali e olhar com calma para a gente fazer uma reflexão bem mais aprofundada. O número de suicidas é muito maior do que o que se supõe. Todos vocês vão lembrar de André Luiz, né? Que estava lá no plano espiritual, sendo acusado de suicida, e ele não entendia por quê, porque ele não tinha sido suicida. Aí a gente diz, mas eu também não fumo, eu não bebo, então não vou ser. Aí que você se engana. Os indivíduos viciados de qualquer matiz. Quem aqui que não tem vício nenhum? Não levanta o braço? Porque daí já está, além disso, está com vício da mentira. Os temperamentais. E aí você pode pensar no grave, mas pensa no dia a dia também. Quantas vezes a gente é movido por um temperamento exacerbado, por uma raiva, por não aceitar algo que nos consome energia. O ódio grita assim, não, eu não odeio. Mas em ressentimentos, quanto será que a gente guarda? Pequenos aqui e ali, ou que a gente nem lembra que está guardando porque não está convivendo com a pessoa, mas depois de anos que a gente volta a encontrar, vem aquela coisa ruim, e aí a gente é obrigado a assumir que a gente está ressentido, e aí se fala do ciúme, se fala das paixões acelvajadas, tem que falar de tudo, né? Da inveja, do orgulho, do rancor, da mágoa. Todos estes são elementos altamente destrutivos, que geram prejuízos físicos e espirituais. De alguma maneira, vocês vão concordar comigo que todos nós somos um tanto suicidas indiretos. Olha o que ele diz: todos que somente da vida se utilizaram sem qualquer aproveitamento superior. Nós já estamos tentando ter um pouco de aproveitamento superior, concordam, né? Mas quantos outros momentos, quantos outros dias e quanto tempo nós vivemos sem aproveitamento superior? Ir no centro espírita 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, fazer evangelho 1 vez por semana, quer dizer uma vida de aproveitamento superior? Não. Vou na palestra, ordeno estudo, vou no grupo mediúnico, dou passe, faço trabalho de caridade, faço evangelho lá. Quer dizer uma vida de aproveitamento superior? Claro que não. Vivendo do corpo e para ele. A gente não vive mais em função do corpo e para ele, em alguns momentos. Mas na maior parte do tempo, a nossa visão é materialista. A gente está preocupado com a matéria. O que mais nos mobiliza são essas questões. Se a gente fizer um mapinha do dia e dividir os horários, Satya Sai Baba, ele tinha um esquema bem interessante, que ele dizia que as nossas 24 horas deveriam ser divididas em 4 partes iguais. Eu não sei se eu lembro todos, porque agora que me ocorreu de falar. Mas então, uma parte, se a gente dividir um dia, seriam 6 horas para cada coisa, né? Uma parte, 6 horas para dormir, 6 horas para trabalhar, 6 horas para as experiências pessoais, tipo, sei lá, visitar parente, amigo, se divertir, saúde, essas coisas pessoais, e 6 horas para a espiritualidade. E aí nós teríamos uma vida bem distribuída. 6 horas de trabalho, 6 horas de sono, 6 horas das demandas pessoais e 6 horas de espiritualidade. Quando você olha uma referência dessa, você tem coragem de dizer que você tem um aproveitamento superior e que você não vive do corpo e para ele? Não, né? Eu ri, mas é a desgraça, né? Esse é o rir da desgraça. Despertam, todos estes despertam como suicidas indiretos, sendo acometidos pelo horror da constatação dos desvios que se permitiram e que lhes custaram a existência que deveria ter sido aplicada de maneira diferente no grande educandário terrestre.
Eu acho que a única coisa que vai nos diferenciar são uns suicidas com mais gosto, uns com menos gosto, né? Uns que entraram na fila e falaram, vamos se acabar, e uns que estão se esforçando, mas de alguma maneira, numa medida maior ou menor, todos nós estamos encaixados nesses critérios. E aí, o que isso me faz também pensar? O que isso mobiliza, né, dentro de mim? Me mobiliza a compaixão pelas pessoas que cometem suicídio. Porque se a gente parar para pensar, tenta organizar a tua vida dentro desses 4 elementos lá, que Sai Baba fala do horário. Eu tenho certeza que vocês vão passar o mês inteiro e não vão conseguir. Algo simples, só às 6 horas aqui, 6 horas ali, 6 horas ali, sabendo que se você não fizer isso, você vai ser considerado suicida. A gente não vai conseguir. Como que nós olhamos para uma pessoa e vamos querer exigir uma mudança de conduta, às vezes radical? Não vai funcionar assim. Vocês entendem que isso, por que isso me mobiliza uma empatia? De assim, as coisas tão menores, diminuir a porcaria do açúcar, né, extremamente refinado, que só traz prejuízo, do sal, do trigo, do refrigerante, do leite, essas coisas todas que a gente sabe que não nos acrescentam em nada, a gente fica se batendo, se debatendo, tenta diminuir carne para lá e para cá e vai e volta numa loucura. Quando nós estamos falando das pessoas com ideação suicida, nós estamos falando de dramas que são muito mais profundos. E a gente não consegue dar conta de coisas tão pequenas. Então isso, no mínimo, deve nos inspirar compaixão para não julgar essas pessoas e nos fortalecer para estar do lado delas. Estar do lado, porque sozinho é muito difícil de caminhar. Sozinho administrar as experiências que a vida nos oferece é muito difícil, quanto mais nesse nível de problemática e sofrimento. Então, que compreender essas problemáticas e nos identificarmos como suicidas em potencial, seja maior ou menor grau, que nos mobilize os bons sentimentos, para que a gente se esforce um pouco mais, para que a gente se doe um pouco mais, em resumo, para que a gente ame um pouco mais. Nosso mundo é carente de amor, não de receber amor. Nosso mundo está carente de pessoas que sejam capazes de amar. Então que sejamos nós, já que temos um pouquinho de lucidez em relação a tudo isso que a gente está estudando, que sejamos nós as pessoas capazes de amar, para que através do amor a gente construa um mundo melhor. Baixa a luz lá para a gente fazer a visualização e a irradiação no final, por favor. Pode desligar aqui.